mentiram ao governo angolano quando eles disseram que o pai pertencia à UNITA, pertencia propriamente a este partido, que lá era uma reserva militar da UNITA, que lá tinha bandeiras da UNITA, que lá tinha armamento. Mentiram ao Estado. Viva, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao programa Turbilhão da Sociedade. Hoje vamos falar um assunto que é extremamente bom, extremamente quente, que vai precisar de si. Vai precisar do seu comentário, do seu like, partilha e deves te inscrever no canal do YouTube. Dizer que o programa Turbilhão da Sociedade é um programa ligado, ou seja, transmitido unicamente no YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o assunto que muita gente desconhece, que é a condenação do pastor José Julino Kalupeteca. É um assunto que a imprensa poucas vezes fala. O que hoje propriamente vamos abordar é o período, o tempo em que ele está condenado. Há muita gente que foram condenados juntos e o governo, o Presidente da República, ministrou vários casos, mas o caso do José Kalupeteca, infelizmente, até hoje não tem solução. Mas para melhor esclarecimento a este assunto, está nos estúdios da TV Mayombe o Elias Kalupeteca, filho do José Kalupeteca. É ele que já aproveita a oportunidade para cumprimentar. Boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Mayombe. Muito boa noite, obrigado por estar aqui nesse estúdio, no caso, para partilhar este assunto. Exatamente. Começo já por perguntar como é que está José Kalupeteca, que é seu pai. Olha, no caso, a saúde do nosso pai tem estado a se recuperar, andou muito doente no caso, mas nos últimos dias tem vindo a se recuperar. É feito de alguns tratamentos ambulantes que tem-se feito a ele na comarca do Ambo, onde se encontra internado já sensivelmente há 5 meses, vindo de Malange, no caso. Exatamente, mas nessa altura já foi condenado em 2016. Foi condenado em 2016 a 28 anos de cadeia efetiva, no caso, que eles têm vindo a cumprir. E já cumpriu 10 anos, no caso. Falta 6 anos. Falta 6 anos porque quando a comarca, no caso o Tribunal Local do Ambo, condenou a 28 anos, o processo foi transportado para o Tribunal Supremo, onde veio reduzido a 23 anos. Desta redução também sofreu, abrangiu, no caso, a anistia, a redução de pena, e que ficou para 16 anos, no caso. Falta 6. Falta 6. Falta 6. O que é que nessa altura gostavam de ter? Olha, na verdade, estes 6 anos, no caso, estão a nos preocupar, porque o Tribunal Supremo, dentro daquilo que foram as suas reduções, ele atingia a metade da pena em 2023, no caso, dia 2 de dezembro de 2023, que quer dizer que em 2023 ele já estaria a gozar a sua liberdade condicional, no caso, dentro daquilo que são os prazos e os limites. O que é que de concreto se passa? Qual é o maior problema para... Olha, o maior problema é o que nós temos vindo a nos questionar junto do nosso pai. O que é? É não a cedência desta liberdade condicional que está escrita pelo Tribunal Supremo. Já existe um documento que dá liberdade a ele? Já. O que é que acontece então?
Olha, quando o documento vem do Supremo, contactamos o Tribunal do Ambo, tivemos o contacto com o despacho do Supremo e junto dos serviços penitenciários em 2023 passamos a tratamos o documento da liberdade condicional, porque estava próximo, a comarca do Ambo, no caso os serviços penitenciários, que notificaram a família para que possamos tratar o processo de liberdade condicional, que devia acontecer em 2 de dezembro de 2023. Feito todos os procedimentos, pagamentos das taxas de justiça, porque nós tratamos o processo de todos os outros envolvidos nessa situação. Tratamos de lá para cá, pela nossa surpresa, todos os outros saíram, os envolvidos no processo, e o nosso pai continua há 2 anos a esperar desta oportunidade que não sabemos se vem de onde, porque já é um desespero da parte da família, no caso. O que é que vocês suspeitam? Como é que está a vossa relação? Como é que está a relação do José Calpeteca, a família para a igreja do 7º dia? Olha, na verdade já não tem nenhuma relação efetiva no caso com a igreja adventista. Desde muito cedo, porque o nosso pai foi definitivamente desvinculado da igreja adventista em 2005. Isso por quê? Porque o pai sofria muitas perseguições dentro da igreja adventista pelos seus líderes. Até que em 2005 ele teve uma campanha de evangelização no Bié, no caso no município de Xinguari, e um dos pastores da igreja adventista faz uma queixa-crime contra o nosso pai naquela altura. E o tutor do processo, no caso o investigador, feita a captura do nosso pai no acampamento onde ele estava, depois de deterem o nosso pai, feita a investigação, o investigador deu conta que não tinha nada relevante. Mas como vinha de um pastor adventista, no caso Damásio Bonga, no caso esse pastor que fez a queixa, feita a investigação, o investigador percebeu que não tinha nada de crime que o nosso pai havia cometido e aconselha o nosso pai a se desvincular definitivamente da igreja adventista, no caso deixando os seus dogmas, os seus símbolos e até o nome adventista. De lá para cá o nosso pai fez o caminho dele só sem este nome, mas esse nome foi aparecendo várias vezes ao longo da sua história porque insistiram em persegui-lo até em 2015. Mas a igreja à luz do mundo e a igreja 7º dia relacionam? Como é que é? Olha, em termos de documentos de ação de campanhas evangelísticas já não tem como relacionar. É relacionada no sentido de que muitos membros da Igreja Adventista se revêem com esta mensagem de José Julino Calpeteca, no caso, nesses termos. Estamos a falar, para si que nos acompanha, estamos a falar propriamente do caso Montezuma. É o caso que o governo angolano considerou de um atentado a vidas. Lembra aquele caso que morreu muita gente no Ambo? É exatamente este que nós estamos aqui a tratar. Diga-nos uma coisa. Disse que há muita gente que morreu. Quero contar, que recordações é que tens sobre esse caso? A morte de várias pessoas que aconteceram na altura na altura da detenção, principalmente do seu pai. Olha, as lembranças que eu tenho são muito tristes. São muito tristes deste dia porque morreu
pessoas muito próximas a mim. Até só de lembrar que morreu também um José Julino Kalupeteca, no caso que foi um dos nossos irmãos, xará também do nosso pai. Morreu neste dia. Ele tinha sensivelmente 14, 15 anos. Então é uma das questões. Não só essa, morreu efetivos da Polícia Nacional. O que aconteceu de concreto? Olha, o que nós soubemos de concreto é que o nosso pai foi encontrado naquele local. Naquela altura não tinha atividade nenhuma, só tinha pessoas que viviam lá, deslocada de outras áreas, porque as pessoas foram sendo perseguidas em outras áreas. Mas por quê? Não por serem pertencentes a esta fé, por professarem a fé de José Julino Kalupeteca. Que é exatamente a luz do mundo. A luz do mundo. A luz do mundo. Porque quando o movimento começa a ser grande, então a Igreja Adventista começa a mobilizar. Começa a mobilizar-se, no caso, para desacreditar José Julino Kalupeteca, em onde despoletaram vários assuntos que perturbassem, no caso, a sociedade. Assuntos do tipo, lá era um acampamento de prostituição, era um acampamento onde tinha armas, era um acampamento ligado a um partido político. São esses, dentre vários assuntos que foram trazendo na sociedade para que o governo pusesse mão naquilo. Então, alavancou aquela situação toda que aconteceu no Monte Sumi. Propriamente é isso. O que dizer da igreja, a igreja do sétimo dia? Que imagens que vocês têm deles? Olha, a imagem que nós temos deles é que eles mobilizaram o Estado para que se efetivasse praticamente... Mas mobilizaram, ou está a querer dizer que mentiram ao governo angolano? Mentiram ao governo angolano quando eles disseram que o pai pertencia à UNITA, pertencia propriamente a este partido, que lá era uma reserva militar da UNITA, que lá tinha bandeiras da UNITA, que lá tinha armamento. Mentiram ao Estado. Como é que classificas a Igreja do Sétimo Dia? Olha, classifico a Igreja Adventista como uma organização qualquer. Classifico a Igreja Adventista como uma igreja qualquer, que em um momento qualquer nos trouxe problema. E trouxe problema na sociedade angolana no geral, porque morreram pessoas importantes lá, pessoas que não deviam, tinham muito caminho para dar na sociedade, no Ministério do Interior, no caso, que por um descuido qualquer aconteceu o que aconteceu. Mas ouve-se falar que houve troca de tiros, isso é verdade? Não é possível. E como é que morrem os efetivos da polícia? De que forma é que eles morrem? Olha, infelizmente eu não consigo explicar essa situação. Não esteve no local? Não estive. Eu vivo no Ambo e quando aconteceu estive no Ambo também. Curioso é que depois fico detido horas depois também. E diga-me só uma coisa, quando vais visitar exatamente o seu pai, o que é que ele conta para si? Olha, eu fico detido junto do meu pai, no caso horas depois, porque quando acontece o ataque, no meio da noite, eu recebo uma ligação para, no caso, ir socorrer o pai, porque estava dentro daquele perímetro todo. Eu saio de motorizada, vou para lá, nos encontramos num ponto estratégico, por coordenança de telefone, e minutos depois, nós a sair daquele perímetro fomos, no caso, detido com o pai, por volta das meia-noite. E lá no SIC foi torturado do jeito que as imagens apareceram na internet e fomos transferidos na comarca, dias depois. Lá na comarca é onde pela primeira vez o pai pergunta para mim: morreu pessoas?
que quer dizer que ele saiu daquele ambiente e não sabia se morreu alguém. Ele não sabia. Então ele pergunta para mim, morreu pessoa, e eu vendo ele do jeito que estava maltratado fisicamente e psicologicamente. O chefe, na altura que me levou lá, que tenho muitas lembranças dele, ele aconselhou para mim, não diga nada do pai. Tudo que você sabe que aconteceu lá no Sul, não lhe diga nada. 2, 3 semanas depois, até 3 semanas depois, o pai foi torturado, maltratado pelo SIC lá no Ambo, sem ele saber o que havia acontecido. Então ele pergunta para mim lá na comarca, semanas depois, morreu polícias? Morreu os vossos irmãos? Morreram lá também? E eu tive... eu disse, não morreu ninguém. Lá não aconteceu. Aconteceu provavelmente e tem feridos, mas o que eu conheço que morreu lá, não morreu ninguém. Porque o chefe dos serviços penitenciários me aconselhou a não dizer realmente o que aconteceu. Uhum. Sim. Exato. Agora, que apelo é que pretende... como é, mas antes para irmos para o apelo, gostava de perguntar mais. Como é que classifica... como é que olhas para a forma como o governo angolano, o tribunal, julgou exatamente este caso? Olha, eu acredito que houve mobilização. Mas quando fala de mobilização, está a falar de quem propriamente? Não, eu estou a falar primeiro da mídia toda, que ficou mobilizada para continuar a condenar o nosso pai, porque antes da condenação o nosso pai já havia sido condenado publicamente. Uhum. Então não tinha como o tribunal fazer diferente. Não tinha como. Primeiro, foi condenado por aqueles que o acusaram, porque são grandes. Quem é? Estás a falar de quem? Propriamente eu me refiro dos líderes da Igreja Adventista. Mas os líderes das igrejas não têm nome? São muitos. Um deles, por exemplo. Olha, dentre a equipa que estava na linha da frente, tem o senhor Horácio Bondoso, que levou aquela bandeira mesmo de mobilização. Tem agora o outro nome, que agora é jornalista da RNA, Rafael Dumbo. Foi uma equipa grande, tem aí o senhor Capapelo, tem outros pastores que estavam a assegurar este movimento todo de mobilizar o Estado e outros órgãos para olharem diferente o nosso pai. É mais ou menos isso. E olhando para esta ação, falas de mobilizar, o que é que gostavas de ver, o que é que gostavas de pedir, principalmente para a igreja adventista do sétimo dia? Olha, a essa altura na Igreja Adventista do sétimo dia já não tenho nenhum apelo, mas o apelo vai propriamente para o Estado. Não, mas eu estou aqui a perguntar. Sim. Há uma ação, conforme diz, falaste que foi mobilizado, ou seja, a igreja montou exatamente um filme. Sim. E esse filme... aconteceu. Sim. Ok. Sim. Há muita gente que morreram. Sim. Por causa desse filme que a igreja montou. Sim. Sim. A igreja do sétimo dia tem medo da igreja criada pelo seu pai? Medo sim, tem. Por quê? Porque... Qual é o perigo que a igreja criada pelo seu pai oferece para a igreja do sétimo dia? A mobilização que o nosso pai tinha e levava afetava diretamente a Igreja Adventista, porque são mais membros da Igreja Adventista que se convertiam a esse movimento. Então provavelmente é deste medo que a Igreja Adventista tem do movimento do nosso pai que crescesse. Até porque eles mentiam, mobilizavam as pessoas no sentido de dizer que lá no Monte Sumi o Calupeteca dormia as mulheres.
para que as pessoas não fossem para aquele local. Eles tratavam o Monte Sumi como um local de prostituição, não da palavra de Deus. Quando esta não pega, voltam a mobilizar as pessoas no sentido de que aquilo era um movimento partidário. É um movimento onde é um lugar que tinha bunker, então é uma reserva militar. Tratavam daquele local do Monte Sumi como um local de maldade. Até porque, quando acontece o ato de mortes naquele local, a Igreja Adventista voltou naquele local com um slogan de vitória. Caiu a Grande Babilônia. Numa altura em que organizações não governamentais, deputados, não eram permitidos entrar naquele local. Mas por quê? Porque era um local de crime. Exatamente. Depois já está a te referir, sim, já depois do incidente. Do incidente, no caso, por ser um local de crime, organizações não eram permitidas entrar. Mas a Igreja Adventista, esses líderes que eu já citei no princípio, entraram com toda a normalidade. O que é que, se tivesse que fazer apelo, principalmente para aquelas pessoas que frequentam a igreja, com esta ação, o que dirias? Olha, que se revejam. Que se revejam. Uma organização deste tamanho, chegar a este nível, não é bom para a espiritualidade. Não é bom para a espiritualidade, já que a igreja é diretamente ligada à espiritualidade, para a salvação das almas, no caso, né? É mais ou menos este apelo, que se revejam dentro daquilo que é a sua organização. Porque, só para ressaltar, a Igreja Adventista, passado 10 anos, continua a mobilizar as pessoas com o nome de Calupeteca. Ainda falam nos seus congressos, e os pastores insistem em falar de Calupeteca, que está há 10 anos na cadeia. Não em termos de se reverem naquele erro que se cometeu, mas em continuar a persuadir as pessoas a falarem mal de Calupeteca. Uma igreja que faz isso merecia o quê? Olha, na sua opinião? Não eu para dizer o que eles merecem. Não eu para dizer o que eles merecem. Como é que te sentes com esse ato, com esse filme montado? Olha, triste. Todos os dias eu me sinto triste. Eu vejo desfiles da Igreja Adventista nos atos políticos, seja eles governamentais, com símbolo de levarem esperança. Aconselharia as pessoas que continuam a frequentar esta igreja? Olha, como uma organização, frequentem normalmente, não desaconselho, porque cada qual tem sua escolha. Mas também estou aqui a perguntar sobre as ações praticadas. Será que é abonatório? Olha, estamos numa altura da sociedade em que as pessoas não escolhem por aquilo que é bom ou errado. As pessoas escolhem por uma dinâmica social que lhes apraz. Mas, dentro daquilo que é minha escolha, eu não escolheria. Dentro daquilo que é minha escolha. Então desaconselharia as pessoas não frequentarem? Não. Sou eu. Eu não desaconselho, porque é uma instituição. Até porque quando eu falo da Igreja Adventista, eu não falo propriamente da instituição. Falas de quê, então? Falo propriamente de líderes, entre aspas, que se destacaram para este ato. Porque a Igreja Adventista é grande e tem pessoas do bem lá dentro, admito. Eu convivo com pessoas do bem. Eu convivo com essas pessoas que me aconselham também a ter fé que esta fase que o nosso pai está a passar, vai passar. Aconselham isso. Mas os líderes diferentes, porque são destacados, são conhecidos. Mas instituição, igreja como é uma instituição. Vai seguir e vai continuar a seguir como qualquer uma
outra igreja. Mas os líderes que se destacaram em combater o nosso pai até chegar nesse fim, não aconselho. Bem, como é que olhas, diga-me só uma coisa, o Estado, ou seja, a justiça e a igreja cometeram, será que se a igreja induziu a justiça a tomar decisões de condenar seu pai de forma injustamente, pelo que dizes, entende que devia se responsabilizar a igreja? Olha, só a justiça cabe discernir... Eu estou a perguntar exatamente na sua visão. Sim. Devia se responsabilizar, devia sim. Porque quando alguém diz que lá tem arma e o Estado vai para lá e não encontra arma, então quem é mentiroso o mentiroso é quem levou... O Estado angolano será que cobriu a igreja, continua a cobrir a igreja do sétimo dia? Entende isso? Olha, nesses termos, eu diria sim, mas é aquilo que se diz que o inocente sempre paga. E se trata de alguém que está há 10 anos na cadeia, que mesmo estando nos seus direitos de liberdade, não lhe é concedida. Será que a igreja do sétimo dia entende que está a pagar para que o seu pai não goze então de liberdade? Eu tenho que dizer sim. São 2 anos. Justiça, que é justiça, quando um preso atinge a liberdade condicional, então quando os serviços penitenciários entendem que o preso é comportado e está nos seus direitos de sair, a justiça deve lhe garantir a liberdade, porque cumpriu. Como é que olhas para o sistema de justiça em Angola? Olha, é a primeira vez que eu fico de perto da justiça angolana. Dentro sentiu? Daquilo que está a se fazer do nosso país, está a ser injustiçado. Que sentiu? O que eu senti Sim. é um sentimento de injustiça. É um sentimento de injustiça no sentido de que o nosso pai também merece uma oportunidade. Se cometer um crime, no caso, na altura, já se passaram 10 anos. Então, a justiça deve lhe dar a oportunidade também de usufruir dessa justiça que tanto se fala. Considera que o seu pai havia cometido crime? Entende isso? Não. Não. Nosso pai não cometeu crime. Está a ser injustiçado. Eu acredito que são 10 anos de injustiça. Os que deviam cumprir esses 10 anos são aqueles que mentiram no Estado que o nosso pai era político, tinha arma, era uma reserva qualquer de um partido político. E essas pessoas estão identificadas. Agora, o que aconteceu lá é o resultado dessas mentiras. Poderia se passar em outros caminhos. Exatamente. Já para terminar, quero deixar exatamente um recado, quero deixar uma mensagem, principalmente para a sociedade. Propriamente, a sociedade tem uma imagem diferente do nosso pai. É como eu tenho... Não, mas também não é isso que eu ouço. Sim. Também não é isso que eu ouço quando falas que a sociedade tem uma imagem. Muitas vezes também sim. Eu também fiz peças e perguntei sempre às pessoas se realmente o que aconteceu no Monte Sume fosse verdade. Sim. Muita gente disse que não. Sim. Então, esta sociedade que continua a acreditar que o que existiu não é o que aconteceu na verdade, continuem a acreditar porque não é mesmo verdade. Os que estão a orar conosco, os que estão nessa luta conosco, que continuem, que nos ajudem a apelar aos órgãos de justiça, que devolvam a liberdade do nosso pai, no caso, do nosso pai. Porque a dificuldade maior que nós estamos a viver é que o processo do nosso pai não está no AMBO também. O
processo do nosso pai não está no Uambo. Está onde? O Uambo alega que o processo do pai está em Luanda, está a ser tratado em Luanda. Por quê? O seu crime foi cometido exatamente no Uambo? É esta pergunta que a gente faz todos os dias. É esta pergunta que nós já... Como é que o processo saiu do gabinete, saiu exatamente do tribunal do Uambo para Luanda? É esta pergunta que nós fizemos, porque quando nós vamos para o Uambo nos diz que não é da competência deles, porque o processo está em Luanda. E quando nós contactamos os serviços penitenciários há sensivelmente 5 meses atrás, os serviços penitenciários nos responderam a dizer que não faz parte, não é burocrático. O processo é tratado na comarca local, no tribunal local. Nós, em Luanda, no caso os serviços penitenciários, é só nos dar a conhecer. É essa a resposta, que quer dizer que nós estamos em jogo. Quando vamos para Luanda, o processo não está em Luanda. Quando vamos para o Uambo, o processo não está no Uambo. Está a ser cansativo para nós família, para nós filhos, que lutamos há 10 anos para que se encontre um caminho para este fim. Bom, se há esse vai e vem, como é que acha que o tribunal está em convênio com a igreja? Nós que estamos a sofrer acreditamos que sim. Acreditamos que sim, porque o tribunal não nos diz de concreto o que se passa. Mas o processo, como é que se explica, o que é que exatamente vossos advogados dizem quando vão lá consultar e falam de que o processo não está aí? Como é que o processo sai do tribunal e vem para Luanda? Luanda também não tem um processo. Como é que é isso? Quero que explicas um pouquinho isso. O que é que os advogados falam? Esta jogada toda é junto dos advogados. Nós vamos no tribunal, vamos na comarca junto com os advogados. É algo incomum. É algo que não acontece nos processos no seu todo. Propriamente está a acontecer isso simplesmente com o processo do nosso pai. Chega àquela altura em que o advogado começa a se perguntar: até esse ponto não estudei, até esse ponto não sei o que fazer. Porque mesmo a jogada, nós fomos no tribunal juntos, fomos nos serviços penitenciários de Luanda juntos, fomos para Malange junto, onde ele estava internado, fomos na comarca do Uambo juntos. A resposta é sensivelmente esta. Então quer dizer que o processo está desaparecido? Está. O processo do pai está desaparecido. Ninguém de concreto a esta altura. Nós como advogados, os advogados no caso e nós a família, não temos informação concreta de onde esteja o processo do pai. Mas só pode ser solto com o processo? No caso, em situações normais de processo, acho que é isso. Como é que ele é transferido em várias vezes em outras províncias? Olha, na verdade é esta a preocupação ao longo desses anos todos. O pai foi transferido em mais de 5 províncias. Dentre esta, várias cadeias. Já cumpriu 2 vezes aqui, já cumpriu em 2 cadeias aqui em Luanda, já cumpriu na cadeia de Malange, já cumpriu no Bié, já cumpriu em Benguela, voltou a cumprir no Uambo, no Sambo e na comarca do Uambo. Ninguém justifica de concreto o que se passou com essas transferências. Ninguém explica. Para nós, famílias, ninguém, claro, que vai se explicar. Nessa altura, onde é que ele está? A esta altura está na comarca do Uambo. Vocês têm acesso a ele? Temos, sim. Temos. De vez em quando nós fazemos visita. Porque ele já está doente. Nosso pai está doente. Então, precisamos estar sempre próximo. A esta oportunidade de estarmos próximos, de fazermos visita, nos tem dado. Temos sim acesso a ele. Mas nós não queremos
ter acesso a ele lá dentro. Queremos ter acesso a ele fora, porque também já é hora, já é seu direito. Ora não, já é seu direito. Já é seu direito. Muito bem. Eu acho que o tempo urge. Gostava para... Ok, então o tempo já urge. Gostava então de ceder um minuto para então fazer considerações finais quanto a esta edição que nós estamos aqui a transmitir. Agradecer, no caso, a esta oportunidade e apelar a toda a sociedade, o tribunal, os serviços penitenciários, todas as entidades que estão em volta deste processo, que já está a ser mesmo cansativo da nossa parte, que nos ajude. Se é lei, então que se faça cumprir a lei, que nos deem também a oportunidade de conhecer a justiça, porque ao conceder a liberdade, embora condicional, do nosso pai, estaremos a beneficiar da justiça que tanto se fala. Muito bem, então aqui fica a conversa que mantivemos então com o Sr. Elias Calpeteca, filho de José Julino Calpeteca, fundador da Igreja à Luz do Mundo. É o caso Montessum, é o caso que o país Angola e a comunidade internacional falou bastante em 2015, 2016, na altura da sua condenação. Assim que nos acompanha, já sabe a vossa missão. O assunto é quente, vocês precisam ajudar também aqui a família. Partilhem, comentem e avisem sempre os vizinhos teimosos. Na TV Mayombe, programa Turbilhão da Sociedade, nunca falta assunto para comentar, ainda mais para falar nos vizinhos. Estamos juntos, até já, boa noite.